Olá, cafezeiros! Bem-vindos ao Pod Café, um espaço criado para aproximar pessoas através das palavras. Nós somos o Clube Café com Letras de Alto Parnaíba e te convidamos a desacelerar, ouvir e conversar com a gente. Então puxa a cadeira que já vamos servir o café. Você está ouvindo o Pod Café, o seu podcast local. Ao longo dessa primeira temporada, nós teremos 8 episódios com diferentes cafezeiros que passarão aqui por essa mesa, compartilhando histórias, ideias e temas bem legais também, que estão bem presentes no nosso cotidiano e nas nossas rodas de leitura. Meu nome é Mariana, eu sou professora, leitora, amante de café, chocolate e natureza. E vou dividir essa conversa hoje com minha amiga Ingrid. Eu sou a Ingrid Jara, sou psicóloga, especializada em musicoterapia e psicanálise, e sou amante de música e da literatura. Quando a gente fala em escrever para não transbordar, do ponto de vista psicológico, o que exatamente acontece dentro da gente quando colocamos no papel aquilo que estava só na nossa cabeça? É muito importante que a gente externalize, né, fatores internos do nosso pensamento, para que a gente possa, de alguma forma, lidar com aquela situação. Então, a escrita, ela é necessária nesse momento para que a pessoa consiga expressar seus sentimentos, suas emoções, frustrações, pensamentos, para que ela possa, assim, ela mesma entender o que ela está sentindo, o que ela vem pensando sobre ela, sobre os outros. Por conta disso, é importante, né, se escrever para não transbordar. Muito legal. E existe alguma diferença quando a gente escreve com propósito e quando a gente escreve assim, sem nenhum propósito? Ou os dois são válidos emocionalmente? Acredito que ambos são válidos e todos têm um simbolismo, né? Porque escrever com propósito, por vezes, hoje eu quero escrever, normalmente na psicologia a gente usa muito carta não enviada. Que, eu quero escrever hoje para um amigo, que eu tô chateado. Então tem um propósito ali. Não, eu quero fazer uma escrita livre aqui, sem nenhum objetivo. Também é válido. Por quê? Porque ambos estão trazendo emoções. E aquelas emoções ali, quando a pessoa olha, ela diz, eu estou pensando sobre isso. Isso aqui é legal. Eu saber sobre mim mesmo. Então, é muito mais fácil para a pessoa pôr para fora, para a pessoa lidar com ela mesma e com as emoções dela. Eu não sei se encaixa aqui, mas eu gosto de fazer listas, tipo, listas de obrigações, de atividades que eu preciso fazer no outro dia, até para organizar, né? Porque o nosso cérebro, a nossa memória, na verdade, ela já é dividida em categorias. Então, a gente já tem essa organização mental ali inconsciente. E quando a gente passa para o papel, se torna visível, se torna tangível. Então, eu acredito que é uma forma também boa de se organizar. Eu utilizo isso todos os dias. Quando eu tenho que organizar as minhas atividades do outro dia, eu coloco listando. Às vezes não dá para fazer tudo? Não dá para fazer tudo. Aí eu jogo para outro dia, né? Só não pode jogar demais, que aí já vira procrastinação. Mas eu sinto que vem uma ordem mental muito boa também quando eu passo para o papel e escrevo o que eu preciso fazer. Não deixa de ser algo que vai organizar e ser terapêutico também, dependendo da proposta. Porque, por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela tem uma tendência a pensar demais sobre as coisas. Se ela tiver uma lista, é muito mais fácil para ela lidar com as emoções dela. Porque ela vai saber que, em vez dela ficar pensando, meu Deus, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, ela tendo uma lista, é muito mais fácil dela lidar com as emoções dela, com as frustrações, se ela não conseguir, né, fazer aquela coisa, não, mas depois eu vou fazer, vai dar certo. Então, é muito mais fácil, através das listas, que a pessoa consiga lidar com as emoções dela. Então, não deixa de ser algo terapêutico, né? Depende muito do objetivo, da funcionalidade. Muita gente confunde o caderno terapêutico, né? Aliás, o diário com o caderno terapêutico. Qual seria ali a diferença entre eles dois e como escolher o mais adequado para cada momento da nossa vida? Quando a gente é adolescente, vou entrando assim na perspectiva adolescente, por quê? Porque naquela época pouco se falava da psicologia e pouco se falava também em terapia, né? Hoje é muito mais naturalizado se falar de terapia, se falar de escrever para auxiliar, né, na questão do cuidado,
Que antes não tinha muito essa questão da gente ouvir, porque hoje eu já ouço, né, pessoas falando sobre a questão, eu tô escrevendo pra me sentir melhor comigo mesma. Naquele tempo do diário, o diário, ele não tinha a mesma funcionalidade em alguns aspectos. Por quê? Porque a pessoa não tinha consciência de que aquilo ali era terapêutico. Mas também auxiliava, porque pôr pra fora o que você está sentindo, um adolescente que ainda está aprendendo das suas emoções. Escrever uma coisa que ele estava pensando é perspicaz. Ajuda. Mas, hoje, a gente tendo consciência do que é aquilo ali, é muito mais fácil de você lidar e saber, isso aqui eu tô fazendo porque é terapêutico, vai me ajudar, tá? E aí entra também outra questão. Esse caderno é terapêutico, mas não é terapia. Ele vai te auxiliar, mas também há aquela necessidade, né, de ter um aprofundamento dessas emoções também, né? E será que tem alguma diferença do tipo a pessoa escrever manualmente do digitar? Porque a gente está na era da informação, as pessoas utilizam muito celular. Tem alguma diferença no mecanismo de... Hoje eu trabalho com atendimento clínico, né? Agora eu vou entrar, assim, numa coisa que eu costumo conversar com os adolescentes. Que eles são os que têm mais acesso aos celulares hoje. Não dizendo que os adultos não tenham, nem as crianças, mas os adolescentes, eles estão o tempo todo ali, né? Também. Eles estão o tempo todo ali ligados entre eles estão, às vezes, em uma rodada e conversando entre si, com a pessoa longe ou conversando com eles mesmos ali, né? Eu costumo falar assim, tá, tudo bem, você tem mais facilidade de usar o celular? Tá, vamos trabalhar com isso aqui porque é algo que é algo que você gosta. Só que o nosso objetivo não é tão eficaz com o celular. Por quê? Porque o celular, você vai ter acesso a várias outras coisas que vão tirar o seu foco. E o objetivo da escrita terapêutica é justamente a questão daquela pessoa, ela focar nela mesma e nos sentimentos dela, sem ficar ligada a fatores externos, sem ficar ligado a outros fatores, sem ser ela mesma. Até na própria leitura, pessoas que fazem leitura no celular. Baixou ali a barra de notificações, o cérebro já pega aquela informação e quer automaticamente abrir, né? Então, realmente, tem mais distração. E o nosso cérebro, ele gosta bastante do que é algo que é motivador, que é aquilo que causa serotonina na gente, né? Que é o fator, o hormônio do prazer. Então, é muito mais legal pro cérebro pegar uma coisa ali que, meu Deus, uma oferta da Shopee, uma promoção, uma mensagem de uma pessoa que a gente estava esperando, do que ficar focado em si mesmo, em uma frustração, em uma tristeza, em alguma coisa que vai te gerar algum outro sentimento que é negativo, né? Sim, desconforto. E aí que tem a importância da gente se autoconhecer, porque vem a questão da inteligência emocional, que eu acho que é uma coisa tão essencial, muito falada hoje em dia, mas tão essencial no nosso dia a dia. E o que está te gerando raiva em alguns momentos, que às vezes a gente não sabe nem nomear. E talvez essa escrita ajuda muito nisso. Nós temos até um amigo do clube que está fazendo, né, essa escrita diária, escrevendo coisas que, como ele se sente durante o dia. E ajuda, agora indo para o lado de professora, também na escrita, que é essencial hoje em dia, tanto leitura quanto escrita. Sim. Eu acho que já contribui bastante a esse Sim, e pensando também que nessa era agora que estamos, né, as pessoas tendem a escrever menos, a utilizar menos o papel e a caneta. Então, já meio que a nossa letra já fica meio defasada, né? Conta pra gente, ó, a escrita criativa de poemas, cartas, textos livres também pode ser terapêutico? Onde termina a arte e onde que começa esse cuidado emocional? Acredito que tudo que gere emoções ou que faça com que a pessoa compreenda as emoções ou para fora aquelas emoções são terapêuticos. Vamos pensar em uma perspectiva, né, que eu também sou musicoterapeuta. Na musicoterapia a gente fala que o paciente ele vai estar livre ali para cantar de forma livre coisas que para ele fazem sentido. Então, automaticamente quando ele ouve a criação dele, ele já está automaticamente sentindo aquilo ali e aprendendo a lidar com as emoções dele. A mesma coisa com o poema. Quando a pessoa está escrevendo, ela tende a pensar no que ela está escrevendo. Então, dependendo da objetividade, é sim uma forma, né, de terapia, de auxiliar. Inclusive, em alguns momentos, quando eu sei, né, que o paciente, ele, como um ser subjetivo, ele gosta de escrever poema, eu falo, não,
Pois então, vamos trabalhar. Faz um poema sobre tema tal. Vamos fazer um poema sobre tema tal. Que você gosta. Ah, vamos escrever uma música sobre tema tal. Porque é algo que faz sentido para ele. Se faz sentido para ele, faz sentido na terapia. Essa pergunta, acho que você até já respondeu. Você acha que escrever substitui a terapia? Você falou que não. Ou ela funcionaria apenas ali como um complemento? Pensando na perspectiva do trauma, né? Por vezes, escrever ela não vai ser tão eficiente justamente por conta do que eu já até havia falado anteriormente. Porque quando se fala em trauma, por vezes a pessoa vai escrever algo que ela vai reviver e não vai saber lidar com o que ela está sentindo, mesmo ela tendo aquele momento ali, né, de reflexão e tudo mais. Porque é algo que ela já vem vivenciando há muito tempo, né? E ela pode estar guardando aquilo. E aí há a necessidade de ela tentar, né, de alguma forma, lidar com aquela emoção através de um profissional que vai estar ali do lado dela para auxiliar, né? Porque dentro da terapia a gente está ali como auxiliar, para fazer com que a pessoa, ela mesma, aprenda a lidar com as suas emoções, né? Mas a gente tem toda uma técnica, a gente tem toda uma visão e uma escuta especializada, né? Eu senti muito isso também quando eu fui fazer terapia ano passado. Eu não pude fazer, com a senhorita, nós somos muito amigas, a gente tem esse vínculo, não podia. E aí eu te contei até, né? Tava fazendo terapia e eu senti muito isso. Ela escutava bastante e percebia coisas que eu não conseguia perceber. Teve um momento exato que até no dia eu fiquei um pouco assustada. Eu falei uma frase e aí automaticamente ela me falou uma palavra que eu tinha falado dentro dessa frase que eu não tinha percebido, né? E foi muito, eu fiquei muito surpresa. Então, às vezes, a gente não consegue perceber. E essa fala, o falar sobre o sentimento, ajuda a gente a entender. O profissional vai apontar, né, pra gente também coisas que passa imperceptível. E assim, a terapia foge do senso comum, né? Porque no senso comum, às vezes, as pessoas acham que elas podem dizer a vivência dela para que você viva a coisa que ela viveu e vai dar certo, entendeu? O senso comum pensa assim, nós da psicologia não, a gente tende a avaliar o que o paciente está contando sobre a vivência dele e através da vivência dele ele vai aprender a lidar com o que ele está vivendo, que é dele, não é de outra pessoa. Então não adianta outra pessoa chegar com a receita pronta que funcionou para ela, entendeu? Então, entrando nesse assunto, qual que você acha que é o momento exato que a pessoa ela precisa buscar um profissional? Né? Quando a pessoa perceber que ela não consegue lidar com o que ela escreveu, mesmo ela tendo aquele momento ali, né, pensando, não, realmente, o que eu escrevi, eu não consigo lidar, pode ser que aquilo ali, às vezes ela vê, percebe, meu Deus, eu estou escrevendo todos os dias sobre o mesmo tema, todos os dias eu estou conversando sobre a discussão familiar, todos os dias eu estou falando sobre uma violência, e vira um ciclo. E aquele ciclo pode causar, por vezes, algum tipo de adoecimento, né, para aquela pessoa, né, as patologias em si. A pessoa, por vezes, está ali todos os dias naquele ciclo e tende a se sentir mal, todo dia sentir algum fator físico, né, por conta do que ela está passando, ou outros fatores, né? Então, assim, peraí, deixa eu observar agora o que eu estou sentindo, o que eu venho passando. Se eu todo dia estou escrevendo sobre isso, eu não estou conseguindo ainda lidar com essa situação. Eu preciso de ajuda, eu preciso de um apoio, né? De um auxiliar, de uma pessoa, um profissional que tenha o conhecimento para me ajudar. Porque nós, seres humanos, somos seres sociais, a gente precisa de outras pessoas. E o psicólogo, ele é um profissional que foi formado, né? Eu passei 5 anos na faculdade justamente para auxiliar. E venho estudando até hoje, né? E já tem muito tempo que eu estou aí. E é interessante ouvir isso, porque eu acredito que mais pessoas também tenham essa dúvida, né? Quando que eu devo procurar uma ajuda profissional para me ajudar, que é sempre para ajudar, gente. Então, para quem está nos ouvindo e sente que vai transbordar hoje, por onde que deve começar a escrever? Um primeiro passo. Agora entrando, né, desde a época em que se iniciou a escrita terapêutica, fizeram uma pesquisa com 2 grupos, né, o grupo controle e outro grupo em que um deveria falar do que ele estava sentindo de forma mais
ríspida, neutra, sem mostrar realmente suas emoções, só falar de uma coisa, de uma rotina, e outro deveria falar de forma fluida, sem pensar em gramática, sem pensar no que fulano ia achar dele. E perceberam que o grupo controle, eles foram mais tempo ao médico que as pessoas que estavam no grupo, né, que poderia falar de forma fluida e tudo mais. É importante, nesse momento, se inscrever de forma natural, a quantidade de tempo que você achar naquele momento que é viável para você, em um lugar que você se sinta acolhido, que você sinta que você esteja sozinho, né? Porque não adianta você estar escrevendo e ter uma pessoa vendo e opinando no que você está pensando. Porque é o momento, é o seu momento com você mesmo. O importante é começar, né? Não tendo roteiro, um livro bem interessante que fala que é O Caminho do Artista. Eu vi, eu tô ainda pesquisando sobre ele para mim pegar ele para mim ler, né? Que é da Julia Cameron, que ela fala sobre a questão de escrever sobre qualquer coisa, mas escrever, né? Tentar escrever sobre qualquer coisa. Então, é importante você escrever e começar. É dali que parte tudo, né? Começar e escrever de forma fluida, usando as outras diquinhas que eu trouxe anteriormente. Eu trouxe aqui esse livro, né? Que é da Isadora Não Entendi Nada. Fala para ela que gosta dela. É um livro, ele não é de escrita terapêutica, mas a autora, ela escreve de uma forma fluida, também não é autoajuda, são somente textos que ela escreveu, né? E assim, eu acho muito interessante o jeito que ela escreve e às vezes até aparenta meio que um diário, assim, vamos dizer, né? A forma que ela escreve, assim. Ela diz aqui, assim: Eu te desejo tempo para poder se encontrar de jeito intenso e bonito, que faz até pensar que nunca mais há de haver o desencontro, até que num dia nublado a gente se perde de novo e sai por aí, numa viagem louca e mágica, à procura de quem nos tornamos nessa parte do caminho. Nos desejo sorte. O livro ele é muito bacana. E a diagramação muito top. Sim. Foi a minha psi, a Ana Mendes, que me deu, lá de Salvador. Muito obrigada pelo esse período que a gente passou junto, né? Passei 2 anos com a Ana, minha terapeuta. Logo eu volto pra terapia, né, Ana? Enfim, nós psicólogos também fazemos terapia, porque isso é muito importante. Eu trazer aqui que eu sou psicóloga, eu atendo online, tá? Então, se vocês precisarem, né, desse acompanhamento, E depois de me colocar à disposição. tanto falar sobre terapia, acho que ficou bem clara a necessidade, a importância, né? Mas vamos deixar aqui o contato da nossa amiga aqui embaixo para vocês procurarem, com certeza. Em Alfornaíba e fora do Rio, porque ela tem online. Então, pessoas de todo o Brasil. A gente vai ficando por aqui. Obrigada por estar conosco, por ouvir, por ficar até o final. Espero que tenha se sentido acolhido, abraçado e parte desta conversa aqui também. Beijos, pessoal! A gente se encontra no próximo Pod Café.